Olá para cada um, eu sou Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e estou aqui hoje para darmos continuidade no nosso projeto de leitura do Tempo e o Vento, para falarmos dessa vez sobre o volume 1 do Retrato, que na verdade é o volume 3 do Tempo e o Vento, dessa trilogia de 7 livros, essa coisa estranha de se dizer. Então eu estou lendo o Retrato volume 1, eu estou lendo pelo Kindle, porque eu não encontrei ele em físico na biblioteca para empréstimo, então tive que ler digital. E só para lembrar, que esse vídeo vai estar na playlist do Tempo e o Vento, criado para os 7 vídeos sobre os 7 livros. Também vai estar na playlist do Raiz Lendo Brasileiros, até porque esse livro faz parte do projeto de leitura do Lendos Nacionais, que eu burlei lá. Então, para quem não sabe, e para quem chegou aqui logo de supetão nesse terceiro vídeo, eu peço que você também assista ao primeiro, que vai estar aqui nos cards embaixo e na própria playlist que eu acabei de citar. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse volume terceiro do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, até porque muita coisa mudou, estamos um pouco mais avançados na história, conhecendo uma nova geração dos Terra Cambará, então por isso mesmo que a história tem um pouquinho mais de, digamos, racionalidade, saindo um pouquinho daquela coisa um pouco mais regional, digamos assim, naquela coisa, aquele tipo história de velho, sabe, história lendária, digamos assim, e passando para uma coisa mais racional, que iremos ver realmente os conflitos da cidade, uma coisa mais política, e uma história de conflitos ali que acontecem ainda entre os Terra Cambará com quem quer que seja que os aperreie. Só fazendo um leve flashback, no livro anterior, que foi o Continente, o volume 2, nós conhecemos realmente a árvore genealógica, como foi que se formou a família Terra Cambará. Enquanto que nesse livro, que já se passou quase 100 anos, digamos assim, estamos na 6ª geração dos Terra Cambará, nós iremos realmente entrar no século XX, a história realmente começa lá pelo ano de 1910, eu acho. Então nós iremos então ver um pouquinho ali das questões mais republicanas, os conflitos políticos, sobre escolhas de presidentes, governadores e tudo mais. Então a gente percebe realmente que a família Terra Cambará está mais envolvida com conflitos políticos, então por isso mesmo que as próximas guerras, guerras entre aspas, e as próximas intrigas vão ser baseadas em questões realmente políticas. Então nesse livro, nós iremos conhecer o Rodrigo, que não é o Capitão Rodrigo, mas sim o neto do Capitão Rodrigo, ou seja, é o filho do Licurgo que nós iremos conhecer, que acabou de chegar na capital da Santa Fé, onde formou-se como médico, e volta para sua terra natal, onde quer montar seu escritório e começar a viver sua vida, começar a sua vida. Só que antes um pouquinho, o autor, como sempre, gosta um pouquinho de brincar com o tempo, então nós começamos a história já no tempo presente, e a história vai retrocedendo então, contando um pouquinho sobre esse Rodrigo, que os conflitos que ele gera na cidade. Para quem lembra lá no Continente 2, o Licurgo teve 2 filhos, que um é o Rodrigo e o outro é o Toríbio. Então a gente percebe realmente agora que existe uma grande diferença entre esses 2 irmãos. Enquanto que o Toríbio gosta mais do campo, de viver com o pai, mexer com gado, de ser um pouco mais, de ser mais rústico mesmo de verdade, digamos assim, não gostar muito de frescuras, coisa que o Rodrigo é bastante, até porque ele volta da cidade muito fresco, muito almofadinha, um bom vivant, que quer saber de bons perfumes, de livros franceses, de comida boa, enfim, de toda a mordomia na capital. A gente percebe então que o autor vai fazer um grande contraste entre esses 2 personagens, que é o Toríbio e o Rodrigo, realmente esses 2 irmãos que são bem diferentes literalmente. E agora o Rodrigo quer montar o seu escritório, sua clínica, para poder medicar. E ele tem total apoio do pai, apesar de fazer certas coisas, que o pai não aprova muito, como viver de vida boa, farrear, ser um grande mulherengo, e também criar um próprio jornal dentro da cidade para, digamos, soltar farpas ali, entre a população. Até porque o nome do jornal se chama Farpa, então já explica muita coisa. Então é a partir daí então que começam os grandes conflitos políticos, que só que dessa vez com o próprio delegado da cidade, acho que seja isso, que é um tal de Titi Trindade, que ele apoia certo político ali da região, enquanto que um político que envolve o militarismo, enquanto que o Rodrigo e toda a família Cambará, é um pouco mais na questão da nova república, e isso tudo mais. Então existe esse grande conflito, esse Trindade e os Terra Cambará, em que o próprio jornal que esse Rodrigo vai montar nessa farpa vai fazer várias acusações sérias para esse, digamos, capitão aí que começa a gerar conflitos na cidade,
esse o Titi Trindade é meio que um coronel, né, que gosta de impor as coisas na cidade a partir do seu poder militar. Então ele tem capangas que matam as pessoas, né, enfim, ele gosta realmente de governar através do medo, né, coisa que acontecia bastante na época antes um pouquinho ali de começar o golpe militar. Então o livro, né, desse início vai contar realmente um pouquinho de como é que vai começar a vida do Rodrigo, né, chegando da cidade, abrindo escritório, querendo se casar e tudo mais, né, e os conflitos que ele começa a gerar através das suas intrigas políticas que ele incita, né. E o nome do livro é O Retrato, porque existe um espanhol que mora na cidade chamado Dom Pepe, que vai fazer um retrato do Rodrigo, né, que, segundo dizem, o retrato é o auge da carreira do Dom Pepe, que a partir daí ele não conseguiu criar mais nada. Então, é aquele tipo de pintor, né, que fez a sua obra magnânima, e a partir disso não consegue pintar mais nada. Então ele sugou a criatividade do autor, né, ao fazer o retrato do Rodrigo. O que fez me lembrar um pouquinho do livro do O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Não teve como não lembrar disso. Então foi bem interessante, né, essa ponte que o Érico conseguiu criar, né? E todo mundo fala na cidade sobre esse retrato, que é magnífico, e é o próprio Rodrigo vivo, né, para quem vê. Então é bastante curioso, então, como o narrador vai mostrar pra gente que obra de arte é essa, né, que existe em Santa Fé. E outra coisa que eu notei aqui nesse livro, né, que me deixou um pouco assim chateado, né, não sei se quem leu percebeu isso também, é que o Érico Veríssimo aqui aponta tantos preconceitos do livro, né, que me faz realmente ficar um pouquinho em desconforto. O que me fez pensar o seguinte: se realmente são críticas que o autor quer levantar, né, para poder apontar como era a cidade da época, ou se realmente são críticas, são preconceitos do próprio autor, né? Questão mesmo de racismo, de ser contra o feminismo, né, e tudo mais. Eu percebo que as mulheres aqui não têm o mesmo poder que existem como nas duas obras anteriores, né? Apesar de a Maria Valéria, né, aquela personagem do Retrato do Continente 2, aqui nesse história fazer o papel da Bibiana, mas ela aparece super pouco e não tem realmente um papel tão dominante como a Ana Terra teve, né, ou a própria Bibiana teve nos livros anteriores. Então eu percebi que existe... Eu fiquei um pouco desconfortável, né, com essas críticas que o autor faz, que me fazem não me ficar em dúvida se realmente são críticas para criticar mesmo, né? Ou se são preconceitos que o próprio autor tem e colocou no livro, né? Então, peço que vocês comentem aqui embaixo se realmente isso acontece, né? Ou só foi eu que percebi e confundi as minhas ideias. Bom, então esse livro aqui, né, que é o Retrato Volume 1, vai mostrar realmente essa preparação de terreno, digamos assim, que o Rodrigo vai começar a fazer na cidade, né, para algo futuro, que é realmente ele se envolver na política, que é o que vai acontecer no livro 2, que é o Retrato, volume 2. Então, eu sei que muitas coisas vão acontecer. Eu tô gostando muito do livro, apesar dele ter um tom um pouco mais político, né, o que se torna um pouco desconfortável, mas não deixa de ser curioso, né, o contar de histórias e tudo mais. Então eu vou encerrar aqui, né, porque minha memória tá acabando na câmera. Então, se vocês gostaram, dê joinha, né, para ajudar a compartilhar. Comenta aqui embaixo, né, quem tá lendo, o que tá achando.